Agora, pessoal, a gente vai ver, acho que um dos comandos mais importantes que a gente tem nas linguagens de programação, em um programa, que é o comando de atribuição. O que é o comando de atribuição? É o comando utilizado para atribuir um valor a uma variável. Então, em Python, esse comando é o igual, tá certo? Então, já vão se acostumando aqui que em programação, na linguagem Python, por exemplo, o igual, a gente não fala igual, a gente fala recebe. Porque quando a gente usa o igual é o operador de atribuição. Então a gente está dizendo que a variável que está do lado esquerdo do igual recebe o valor que está do lado direito do igual. Tá? Então, como que funciona? Do jeito que eu falei aqui. Ó. Quando você encontra o seu programa, o compilador, o interpretador Python, encontra um comando de atribuição, ele olha primeiro a expressão que está do lado direito do comando de atribuição. Porque às vezes está um valor direto lá, mas às vezes tem uma expressão. Então ele precisa calcular aquele valor que está do lado direito. Então ele olha para o que está do lado direito do igual, faz o cálculo, vê qual é o valor, e aí ele armazena o valor resultante na variável que está situada do lado esquerdo do comando de atribuição. Então, por exemplo, se eu faço aqui, ó, como eu falei, igual significa recebe. Então, num recebe 2. Então, como que funciona isso? Na hora que ele encontra esse comando, ele vê o que está do lado direito do igual? O 2. Então, esse valor eu preciso armazenar na variável num. Aí ele vai lá na memória, procura na memória onde que está essa variável num e coloca esse valor lá. Então, ele fez isso aqui, ó. Ele foi lá na memória, né? Essa aqui é a nossa variável num, tá? Então, essa aqui é a nossa variável num. Então, ele foi lá na memória, colocou o valor 2 no lugar da variável num. Aí, pessoal, se eu fizer aqui num, olha só, como aqui fica claro que igual aqui não é igual, porque não existe isso matematicamente, né? Num igual a num mais 1. Na verdade, num recebe num mais 1. Então, como eu falei, ele avalia primeiro o lado direito e depois ele vai para o lado esquerdo. Então, como é que vai funcionar esse segundo comando aqui? Ele vai para o lado direito. Aí, no lado direito, ele encontrou a variável num. Então, ele precisa fazer a conta. Como que ele faz a conta? Na hora que ele encontra aqui a variável num, ele vai lá na memória, né? Lembra? Vou colocar aqui de novo que eu mudei o slide. Aqui é o meu num, certo? Então, ele encontrou num. Ele vai lá na memória, onde é que está num? Ah, está aqui. Qual o valor que está em num? 2. Então ele pega 2, que está lá na memória, e traz para cá. Aí lembra da figurinha lá, acho que do primeiro slide? Ele joga isso para a unidade lógica e aritmética. Ele joga esse 2 lá. Ele vai na memória, busca esse 2, joga para a unidade lógica e aritmética para fazer a operação. Aí ele faz 2 mais 1, 3. Esse é o resultado que está do lado direito. Calculou fez o cálculo, o valor que está do lado direito é 3, onde eu vou jogar? Na variável que está do lado esquerdo do comando do operador de atribuição, que é o num também, podia ser outra variável, mas nesse caso aqui é o num. Ele vai pegar o 3 e vai jogar na variável num, então ele vai jogar por cima do 2. Então, ó, o 2 vai embora e agora a variável num vai ter o valor 3. Então isso é muito comum, tá? A gente fazer essa operação aqui que a gente chama de incremento, você incrementar uma variável. Então é uma operação que a gente vai fazer muito aqui nos nossos programinhas, tá certo? Em Python acontece um negócio que eu diria que é meio estranho, que é você poder atribuir valor de tipo diferente a uma mesma variável. Só que, na verdade, isso não vai ser a mesma variável. Você vai mudar o tipo da variável quando você faz isso. É uma coisa meio estranha, como eu falei para vocês. Muitas linguagens de programação não deixam você fazer isso. Java não deixa, C não deixa, mas o Python deixa. Então, quando você atribui um valor de tipo diferente daquele tipo definido para a variável inicialmente, a variável passa a ter o tipo definido na última atribuição. Então, está aqui um exemplo. Ó. Eu boto aqui, salário recebe 200,50. Aí mais lá na frente no meu programa, então, nesse momento,
Qual é o tipo da variável salário? Float. Aí mais lá na frente no meu programa eu faço salário recebe A. Eu posso fazer isso. Só que o que ele vai fazer? Ele vai apagar essa variável salário que era float e vai criar uma outra que agora vai passar a ter o tipo string. Então a partir de agora salário é do tipo string. Tá certo? Então se eu fizer depois, se eu fizesse aqui seguindo o meu programa, se eu fizesse isso aqui, ó, salário recebe salário mais 10. Agora ele ia dar erro, tá certo? Isso aqui iria provocar um erro. Por que iria provocar um erro? Porque agora salário é do tipo string. Então não posso somar um string com um número. Se eu tivesse colocado aqui, se esse comando tivesse aqui, antes do salário recebe A, ele ia somar 10 e ia ficar 210,50. Mas no momento que eu fiz salário recebe A, agora salário é string, eu não posso fazer isso. E o programa dá erro. Tá certo? Na atribuição simples em Python, sempre à esquerda do comando de atribuição deve haver um identificador variável. Né? Por quê? Porque à esquerda está a variável na qual eu vou armazenar o que está do lado direito. Aquilo que eu expliquei para vocês. Então, exemplos incorretos. Isso aqui está errado por quê? Porque do lado esquerdo não tem uma variável, tem um número. Né? Era para ser o contrário aqui. Aqui está incorreto porque não tem uma variável, tem uma expressão do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo só pode ter uma variável. O Python suporta atribuição múltipla com mais de um identificador à esquerda quando eu separo esses identificadores por vírgula, tá? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. A vírgula B recebe 2. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar e vai armazenar 2 no B e 2 no A, tá? Já nesse outro exemplo aqui, XYZ recebe 2, 3, 4. Aí ele vai fazer respectivamente, ó. Ele vai armazenar o 2 no X, o 3 no Y e o 4 no Z. Tá certo? Aí, conselho, turma. Não façam isso, não. Isso é confuso, tá? Faça atribuição simples sempre. O Python permite isso, mas isso não é... Eu particularmente não acho legal. Eu prefiro fazer assim, ó. A recebe 2, B recebe 2, X recebe 2, Y recebe 3, Z recebe 4. Pronto. Acho que fica mais claro de se ler, tá? Fica menos confuso. Vamos ver agora, visto o comando de atribuição, que é variável, né? Como que funciona na memória, os tipos. Vamos ver como que agora ocorre a entrada de dados. Então, de novo, aqui a nossa figurinha. Dados, processamento, informação. Então, nem todos os dados que um algoritmo manipula são gerados por ele. Eu preciso fornecer dados para ele. Então, está aqui o exemplo do caixa automático, que eu falei para vocês também lá na primeira aula. Quando você entra lá no caixa, você precisa digitar o número da sua conta, a sua senha, né? Ou então você coloca o cartão, essas informações estão lá no seu cartão, né? Aí ele vai lá e pega. Você precisa digitar qual é o serviço que você deseja, se é o saldo, se é o extrato, se é sacar dinheiro, se é pagar uma conta. Então você precisa fornecer esses dados para o programa lá do caixa eletrônico, né? Então deve haver um meio para que sejam digitados dados para o algoritmo. E todas as linguagens de programação têm comandos para permitir a entrada de dados. Em Python, o primeiro comando que a gente vai ver para entrar com dados é o comando input. Tá? Como que funciona ele? É utilizado para comunicação entre o usuário e o programa. É a partir dele que você vai digitar informações que o programa vai utilizar. Então, permite que o usuário forneça dados ao programa e a sintaxe é essa aqui, ó. Variável recebe input e uma mensagem opcional, que normalmente a gente dá, né? Então, de novo, ó, isso aqui é uma atribuição. Se tem igual, é uma atribuição. Aí, como é que funciona a atribuição? Eu olho o que está do lado direito. Quando o compilador, o interpretador, vê que do lado direito tem um input, o que ele faz? Ele para e espera você digitar alguma coisa.
E se você colocar alguma mensagem aqui no input, ele vai exibir essa mensagem para você, tá certo? E aí o que você digitar, ele vai pegar o valor que você digitou e vai jogar e gravar na variável que está aqui do lado esquerdo da atribuição. Ele armazena o dado digitado pelo usuário do programa na variável indicada. Então aqui está aqui um exemplo. Nome recebe input. Qual o seu nome? Então o que vai acontecer quando você fizer isso aqui? Ele vai exibir a mensagem, qual é o seu nome, e vai ficar esperando você digitar alguma coisa. Depois que você digitar, ele vai pegar o valor e armazenar aqui na variável nome. Tá certo? Aí aqui uma observação importante. Para o comando input, tudo que você digitar é string. Tá? Tudo que você digitar é string. Se você quiser digitar algum valor que seja de tipo diferente, você precisa fazer uma conversão explícita para o tipo de dado que você quer utilizar. Por exemplo, você quer entrar com a idade da pessoa, você quer calcular a média das idades das pessoas na turma, por exemplo. Então você vai fazer input, qual é a sua idade. Na hora que você digitar, vamos supor aqui que você pegou, ele esperou você digitar, você digitou 23, certo? Só que quando você digita 23, para ele esse 23 é isso aqui, ó. É string 23. É o caractere 2 seguido do caractere 3. Não é o número inteiro 23. Então você precisa converter string 23 no número inteiro 23. E a mesma coisa vale para a altura. Tá certo? Vale para a altura. Qual é a sua altura? Eu vou digitar aqui, ó, 1.73. Mas isso aqui, ó, o que eu digitei para ele é um string. Só que eu quero armazenar isso com um número real, para poder fazer cálculos, calcular a média, calcular quem é o mais alto da turma, né? Então, para isso, eu preciso converter essa string 1.73 no número real. Então, eu coloco aqui, ó, float antes, para poder ele converter naquele valor que você quer, tá certo? E assim como eu tenho comandos de entrada, eu tenho comandos de saída, tá? Para mostrar os resultados do seu processamento. Porque se eu não mostrar os resultados, de que serve o meu programa, né? Todas as linguagens de programação têm comandos para permitir a saída de dados. Em Python, esse comando é o print, tá certo? O comando é o print. É utilizado para comunicação entre o programa e o usuário, né? O programa mostrando para você um resultado. E permite que o programa forneça informações ao usuário. O print, turma, ele tem várias sintaxes diferentes possíveis. E aí a gente vai se acostumando com elas, tá? Ao longo do curso. Não se preocupem também com isso agora. Eu posso mandar imprimir uma mensagem fixa, simplesmente uma sequência de caracteres entre aspas. Eu posso mandar imprimir uma sequência de caracteres fixa, mais uma variável depois, eu coloco vírgula variável. Posso imprimir sequência de caracteres, uma variável no meio, outra sequência de caracteres e assim sucessivamente. Tá? Então, exemplos. Ó. Eu posso imprimir também só a variável print idade. Então, eu estou imprimindo o conteúdo da variável idade aqui. Print, qual é a sua idade? Então, ele está imprimindo essa mensagem aqui. Qual é a sua idade? Porque está entre aspas. Ó. Então, ele vai imprimir do jeito que está aqui. Print, minha idade é, vírgula, idade. Então, ele vai imprimir essa mensagem aqui fixa, porque está entre aspas. E aqui eu coloquei uma variável, então ele vai imprimir aqui o conteúdo dessa variável. E aqui é onde eu posso misturar tudo. Minha idade é, aí vírgula, idade, vírgula, e tenho, vírgula, altura, vírgula, de altura. Ele vai imprimir essa mensagem, o conteúdo da variável idade. E aí vai imprimir a mensagem, e tenho, conteúdo da variável altura. Aí vai imprimir em seguida de altura. Tá certo? E existe o método format, que você imprime já a mensagem do jeito que você quer, na estrutura que você quer, e coloca marcadores no meio, onde virão os valores das variáveis que você quer imprimir. Tá? Então como é que funciona? Tá aqui, ó, por exemplo, ó, str recebe. O filme
Aí como é que coloca esses marcadores? As chaves, tá? E aí 0, 1, isso aqui é facultativo. Se você colocar o mesmo 0, 0, ele vai imprimir a mesma variável. Se você colocar 0, 1, aí ele entende que são duas variáveis diferentes. Então o filme 0 merece 1 estrelas. Aí você coloca str.format, ele vai imprimir o exterminador do futuro. Aí, aqui eu estou passando os parâmetros, né? Exterminador do futuro, 4. Aí vai fazer. O filme Exterminador do Futuro merece 4 estrelas. Ele, para cada marcador desses, ele substitui aqui na ordem que está aqui, tá certo? Já eu vou mostrar para vocês isso aqui executando, para ficar melhor de vocês entenderem, tá bom? E aí, para finalizar essa parte aqui, desses conceitos básicos, para a gente fazer nossos primeiros programinhas, expressão aritmética é aquela cujos operadores são aritméticos e cujos operandos são constantes ou variáveis do tipo numérico, números inteiros ou números reais. Então, normalmente nos programas a gente usa expressões aritméticas, tá? A gente precisa fazer algum cálculo. Quais são os operadores aritméticos em Python? Mais para adição, menos para subtração, o asterisco é a multiplicação, 2 asteriscos é a potenciação e a barra aqui é a divisão inteira ou real. E ainda tem 1%, que é o resto da divisão de inteiros. Só serve para números inteiros, tá? Então, exemplos em Python. Adição, eu posso somar duas constantes, né? 2 mais 5, ou duas variáveis, ou uma variável e uma constante, né? X mais y, x mais 2. Subtração, multiplicação, divisão real, que é quando eu divido dois números reais. E aqui o resto da divisão de inteiros, ó. 3% 2. O que vai dar o 3% 2? Como eu falei, divisão de inteiro é essa aqui, turma. Deixa eu fazer um exemplinho aqui. Você pegar aqui, ó, 3 dividido por 2, dá quanto? Dá 1 e sobra 1, né? Então, se eu fizer 3% 2, isso aqui é igual a 1, tá? Deixa eu pegar outro número aqui. Por exemplo, 10 dividido por 7, dá quanto? Dá 1 e sobra 3. Então, se eu fizer 10 sobre 7, isso aqui vai dar 1. Agora, se eu fizer 10% 7, isso aqui vai dar 3, que é o resto da divisão. Tá certo? E a potenciação, 2 vezes 3, né? 2 elevado a 3. Aqui é x elevado a y. Você pode usar também essa função aqui, Paul. Mas é melhor usar o asterisco, tá certo? Que é outra forma de fazer também a potenciação. E existem funções pré-definidas que ficam nessa biblioteca math, tá? Então, o que é uma biblioteca? Já adiantando aqui, bibliotecas em linguagem de programação são arquivos que contêm uma série de funções que você vai precisar utilizar. Então, na biblioteca math, como o nome está dizendo, eu tenho funções matemáticas. Então, quando eu preciso usar algumas funções matemáticas, eu importo a biblioteca para o meu programa e uso as funções que estão lá. Então, por exemplo, eu tenho a função na biblioteca math sqrt, que é square root, raiz quadrada de x. Eu tenho esp, e elevado a x. Eu tenho log, na verdade é o log na base e, o ln de x. Eu tenho log 10, agora é o log na base 10. Eu tenho seno de x, é sin em inglês, que é sine. O cosseno de x. E várias outras, tangente, arco tangente, secante, cossecante. Você tem inúmeras funções nessa biblioteca. Toda função que você imaginar, você encontra nela. Função matemática. Tá certo? E aí, esses operadores, eles têm prioridades, tá? Então, aqui funciona mais ou menos como vocês costumam nas expressões matemáticas, né? Aquelas expressões numéricas que vocês viram lá. Acho que no ensino fundamental ainda, né? Então, quem tem maior prioridade? Quem vem entre parênteses. Aí depois, as funções matemáticas, seno, cosseno, né? Da biblioteca, por exemplo. Aí os operadores de multiplicação, divisão e resto da divisão vêm a seguir. E quem tem a menor prioridade são adição e subtração.
Tá certo? Esses são os critérios que são seguidos no cálculo da expressão aritmética. E aí, quando você tem operadores de mesma prioridade, a avaliação é feita da esquerda para a direita, né? Do mesmo jeito que vocês estão acostumados na matemática. Aqui não muda, tá bom? Então, ó, aqui tem um programinha para vocês analisarem o que ele faz, né? Um exercício aqui é você analisar o que o programa faz e descrever o que ele faz, tá certo? E agora eu vou abrir aqui, eu acho que vocês devem todos estar curiosos, né? Como é que funciona tudo isso que eu mostrei. Então eu vou dar um aperitivo, né? Que é executar alguns dos comandos que a gente viu aqui ao longo dessa aula, tá? Então eu vou abrir aqui o Jupyter Notebook e vocês vão ter um primeiro contato, ver como é que ele é, como é que a gente funciona, como é que a gente executa e ver alguns desses resultados, tá bom? Bom, pessoal, então tá aqui o Jupyter Notebook, tá? Eu vou aqui criar um novo kernel, que é o que eles chamam, uma nova seção onde eu vou programar, tá? Aqui é porque eu tenho outros ambientes, provavelmente vocês só vão ter esse aqui, Python 3. Aí eu criar um novo notebook. Aí ele aparece aqui, tá? Então vamos fazer alguns dos exemplos que a gente estava vendo ali nos slides. Vou ver aqui, entrada de dados. Não está funcionando aqui o link, então deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, por exemplo, comando de entrada de dados. Nome recebe input, qual o seu nome, né? Então, ó, deixa eu voltar aqui, vou fazer isso aqui, ó. Nome recebe input. Aí eu vou colocar aqui, ó. Qual o seu nome? Aí como que eu executo? Você pode mandar rodar essa célula. O atalho é simplesmente Shift Enter, tá? Eu vou dar aqui, ó, Shift Enter. Aí o que ele faz aqui, ó? Qual o seu nome? Aí fica esperando você digitar. Eu vou digitar aqui, ó, João. Tá certo? Pronto. Aí, se eu quiser ver a variável João, no Jupyter Notebook é só você digitar aqui o nome da variável e executar a célula. Aí ele mostra, tá vendo? João entre aspas. Tá certo? Ou você pode usar o print, né? Que eu falei para vocês. Então, se eu colocar aqui, ó, print nome, o que ele vai imprimir? João. Que eu mandei imprimir o conteúdo da variável nome, tá? Aí eu posso usar aqueles prints que eu falei para vocês com várias coisas, né? Por exemplo. Aí eu vou dar a mensagem tem que estar entre aspas, né? Então, meu nome eu vou dar um espaço aqui, vírgula, e aqui eu vou colocar nome. Meu nome é João. Tá certo? Aquele outro exemplo que eu falei para vocês da altura. Ó, prestem atenção aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Altura, né? Idade. Primeiro, idade recebe, aí eu não vou fazer nada. Vou colocar aqui, ó, input, tá? Qual a sua... Vou colocar entre aspas, né? Não esqueçam disso, ó. Qual a sua idade? Tá? Aí eu vou digitar aqui, ó, 23. Tá? E aí dei Enter. Aí se eu mandar imprimir a idade, ó, se eu colocar aqui, ó, idade. Tá vendo 23 entre aspas? Então, para ele, idade é um string. Se eu fizer isso aqui, ó, x recebe, só para dar um exemplo, por isso que eu estou usando x, idade mais 10, olha o que vai acontecer. Erro, né? Por quê? Porque idade é string e 10 é um número. Aí agora, ó, vamos dizer que tudo isso aqui é para ser um inteiro. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Int. Vou colocar int aqui, tudo entre parênteses. Tá? Aí vamos fazer a mesma coisa. Eu vou digitar aqui o 23. Certo? Aí, ó. Observem agora que o meu idade não tá mais entre aspas. Porque eu mandei dizer que aqui é inteiro. E aqui, ó, quando eu executar agora essa célula aqui, ó, não vai dar erro. Se eu mandar imprimir o X,
vai dar 33. Tá certo? Então, aqui funcionou direitinho. Mesma coisa vale para a altura, tá? Se eu colocar aqui a altura, eu já vou colocar certo, né? Porque eu já ilustrei para vocês o exemplo. Eu coloco aqui que vai ser float. E agora eu vou colocar meu input. Aí a minha mensagem. Qual a sua altura? Aí aqui eu vou colocar 1,72. Certo? Então se eu colocar aqui a altura, 1,72. E agora eu vou imprimir aquela mensagem. Vou colocar assim, ó. Meu nome é... Aí, vírgula, nome. Tenho. Aí, vou colocar aqui, vírgula, idade. Anos. E tenho altura aqui. Vou colocar um espaço aqui também para não ficar tudo grudado, né? Aqui também um espaço. E tenho, vou colocar M de altura. Tá vendo? Meu nome é João, tenho 23 anos, quem dera, e tenho 1,72 metros de altura. Certo, turma? Só que como eu falei para você, aqui fica muito estranho. Aí é melhor usar aquele format, tá? Como que eu uso o format? Eu faço isso aqui, ó. Print, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, mesmo string. Meu nome é... Aí, onde eu quero colocar a variável nome, eu só deixo um marcador, que é só abrir e fechar a chave. Então eu coloco aqui, meu nome é... Tá. Tenho tantos anos e tenho... Aí aqui é onde eu vou colocar metros de altura, tá certo? Aí, pessoal, você coloca aqui, ó, ponto format, abre parênteses e fecha, né? Aí o Jupyter Notebook, quando ele abre, quando você abre um parênteses, ele já fecha para você automático, tá? Aí agora eu vou colocar as variáveis de acordo com a ordem que está aqui, ó. Então a primeira variável vai ser nome, vírgula. A segunda vai ser a idade e a terceira vai ser a altura. Aí, ó, tá vendo? Fica mais bonitinho. Então eu normalmente só uso o format. Eu não costumo usar essa forma aqui não, tá? Porque eu acho confuso. Então eu vou deixando os espaços e aqui eu vou colocando aqui as variáveis que eu quero imprimir, tá certo? Aí aqui, turma, lá no slide eu coloquei um 0, 1, né? Aqui eu podia colocar também, mas não precisa. Quando você vai imprimir variáveis diferentes, você só precisa daqueles números quando você vai imprimir a mesma variável mais de uma vez. Então, se você quiser, você podia colocar aqui, ó, 0, 1 e 2, que não ia mudar nada. Tá? Agora, vamos supor que eu quero imprimir a variável nome duas vezes. Então, o que eu vou fazer aqui? Aí, esse 0, 1 e 2, ele pega aqui essa ordem. Nome é a variável 0, idade é a variável 1 e a altura é a 2. Se eu trocar, se eu fizer aqui, ó, 2, 1, 0, tá vendo que ele trocou? Meu nome é 1.72. Aí se eu quiser imprimir a mesma variável mais de uma vez, vou colocar aqui, ó, 110. Aí tá vendo? Meu nome é 23, porque a variável 1 é a idade. Então você usa esses números quando você quiser imprimir a variável mais de uma vez. Normalmente isso não acontece, tá? Então eu normalmente não uso esses números. Simplesmente, ó, deixa sem número, que aí ele pega, ele casa com a ordem que você forneceu aqui. Aí ele pegou, ó, e imprimiu aqui. Certo, turma? Então, pessoal, tentem fazer aí, deixa eu voltar aqui para o slide, lá para o final, né? Cadê? Não, aqui não. Cadê? Aqui. Então, tentem ver o que esse programa faz. Tentem primeiro analisar o que ele faz, sem escrever o programa. E depois vocês vão lá e escrevem lá no Jupyter Notebook e executam, para vocês já abrirem o Jupyter Notebook, ver como é que faz, como é que executa e se familiarizando com a ferramenta. Tá certo? E aí na próxima aula a gente já vai ver uns programinhas mais interessantes
E aí eu já vou ver se já passo um exercício aí para vocês treinarem, tá bom? Então, por essa aula aí era isso, tá?